do Senhor? Amém. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que nós estamos aqui para ouvir a palavra dele, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Peço que tu abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Foi a palavra que o Senhor colocou no coração. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Amém. Pedi para o pastor botar um louvor para mim. Amém? Vou estar lendo? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15, que vai dizer assim: escreveu na carta dizendo: ponha Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que sejas ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Amém? Vamos, pastor, botar o louvor para mim? Nós estamos aí. Põe a mão ali sobre a tua Bíblia. Está orando, amém? Pai, louvado seja o teu nome. A tua serva já orou. Eu creio que tu já recebeu, Senhor. Mas que nesta noite tu possa tratar dentro de nós, mediante lutas, mediante guerras. Senhor, fala conosco neste culto. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a guerrear e a louvar o teu nome. Aleluia, mediante as guerras e provações. Amém? Feche teus olhos. Eleva os teus pensamentos ao céu. Aleluia. Falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, oh meu Deus, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, viraram a andarilha. Mas Deus te sustentou, igreja. Às vezes as portas se fecham, oh meu Deus. Às vezes as lágrimas rolam. Às vezes as luzes se apagam, oh meu Deus. O que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando não for
É adorar quando não há recursos. É adorar quando lhe falta o que não pode faltar. Aleluia, a presença de Deus na minha e na tua vida. Então eu te convido nesta noite a adorar um Deus que pode todas as coisas. Independente do teu problema, eu te convido a adorar esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É no silêncio. É mediante a dor. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. Quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Oh, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós entendemos e aprendemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz, meu pastor. E adorar a Deus quando lhe falta tudo. E aí o Senhor, aleluia, às vezes coloca a gente em alguns momentos que a gente olha e fala: Senhor, tu me esqueceu? Senhor, eu estou sozinha mediante essa guerra? E o Senhor nesta noite fala no meio do teu coração: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas todavia o Senhor não esquece dos seus. Então o resultado é: o Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo. Amém? A Bíblia vai dizer, amém? Vamos à palavra? Amém. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos aprender que Davi, ele vai cometer um pecado. E a Bíblia diz que, aleluia, Davi, ele decide não ir à guerra e fica, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor na sua casa. Muitos já ouviram essa palavra. A Bíblia diz que ele vai avistar, aleluia, Betseba, aleluia, e ele vai desejar aquela mulher. A Bíblia diz com um homem chamado Urias. A Bíblia diz, aleluia, que ele vai ter com essa mulher, e essa mulher, aleluia, tem crédito no céu. Sim, Davi é um homem de peleja, Davi é um homem que o Senhor, ele se orgulha, tem agrado, sim. Só que Davi, ele vai cometer um erro, ele vai cometer um pecado. E agora Davi acha, aleluia, que ele vai conseguir ocultar o oculto e o escondido. Davi vai tentar fazer. Aleluia. Ele vem ali tomar por sua mulher para que, aleluia, ela engravide. E agora ele não descubra que Betseba está grávida de Davi. Então algo ali está muito feio, está em oculto. Algo ali está misturado. E hoje em dia nós vamos ver, infelizmente, na presença do Senhor, que alguns dizem: eu sou, eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. E acha que Deus não está vendo, igreja. Aleluia. Só que a gente tem que entender que o Senhor revela o oculto. Eu lembro que, aleluia, o Senhor, numa certa vez, só me revelou algo profundo. E certa feita eu dormi de tarde. E o Senhor me revelou algo terrível com uma amiga minha, que ainda estava no mundo. Uma amiga, aleluia, que eu amo muito, mas ainda está no mundo. E o Senhor me revelou algo. Eu vi ela dentro de um caixão naquele dia. E muitas pessoas chorando. Ela estava numa espécie de galpão, o caixão dela. E aí eu acordei assustada, pastor. E eu falei: Senhor, eu vou até a casa dele e vou falar o sonho que eu tive. Só que alguns não vão dar crédito, né? Alguns não dão crédito daquilo que você fala.
Mas eu aprendi que aquele que tem vida com Deus, o Senhor honra. E às vezes a gente não tem que glorificar porque alguma coisa ruim vai acontecer, não. Mas eu aprendi também que o Senhor ele corta o laço quando ele revela. E eu fui até ele contei um sonho. Só que eu dentro de um caixão. E ela estava envolvida com um rapaz que estava saindo de uma cadeia na época. E o esposo dela estava um dia de separado. Um dia de separado, ela colocou esse rapaz dentro da casa dela. Estava dentro de um laço de morte. E eu cheguei lá e fui buscar minha filha depois do culto. Minha filha tinha costume de ficar lá, a filha dela ficava comigo, minha filha ficava com ela. E ela falou, poxa, filha, deixa a minha. Quando chegou na minha casa, pastor, eu pisei, eu abri minha porta. E eu pisei. Quando eu pisei, o senhor falou assim, volta lá agora. Igreja, no mesmo pé que eu pisei, eu voltei. Fechei a minha porta e fui. Quando eu cheguei, a rua estava lotada. A rua estava tomada. E eu falei, o que está acontecendo? E uma confusão na casa dela, o papai estava do outro lado. E ela falou assim, Viviane, ele ia me matar. Ela falou que o rapaz pegou ela, jogou ela no chão e segurou a faca. Ele não conseguiu fazer com que aquela faca mas ele também corta o laço. E aí ela foi até minha casa, por todo o acontecimento, ela pediu perdão, me perdoa, filho, porque eu não dei crédito àquilo que você falou, mas verdadeiramente o Senhor, ele é na tua vida. E aí, igreja, eu entendi que o Senhor, ele revela o culto escondido. E eu não vou entrar nessa pauta, mas eu vou entrar na pauta de Urias. A Bíblia fala que Davi, ele vendo que este homem ele não vai obedecer como ele queria, ele não vai ter como Betseba, porque a Bíblia diz, no versículo 11, que ele vai dizer assim, disse Davi a Urias, a arca, e Israel e Judá ficaram em tendas de Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Eles iam entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Urias vai entender que ele faz parte do exército. Não só quando ele está no exército. Não só quando ele está na guerra. Mas quando ele é convocado. Porque quando ele é convocado, ele entende que ele faz parte do exército. Aleluia! Urias, ele não sabe o laço que ele está entrando. Mas Urias, ele faz parte do exército. Eita, Jesus! E a Bíblia vai dizer aqui, versículo 15. Escreveu na carta dizendo, ponha retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens. Meu Deus! Urias agora ele vai ser colocado à frente da batalha. Meu Deus! Só que Urias ele não é homem de frente de batalha. Então Davi tem certeza e convicção que esse homem vai morrer na frente da batalha. Ele obedece? Sim. É colocado e obedece. Só que Davi, por ser homem de guerra, rei, um homem segundo o coração de Deus, Davi está com a sua mente ainda travada. Porque ele está entendendo que tudo vai bem. Ele está pecando, ninguém está vendo. Aleluia. Ele está errando, ninguém está vendo. Ele é homem de Deus, ele é consagrado. E ninguém está vendo, então nada vai acontecer. Meu Deus! Aleluia. Mas Deus estava vendo. Meu Deus. Só que o lindo é que Urias ele é obediente. E eu entendo que é aquele que é obediente, igreja. Aleluia, Deus compra o teu barulho. Deus compra a tua guerra. Aleluia, Deus segura. Aleluia, a tua mão e te leva além. E Davi agora, quando ele coloca Urias e Urias morre, Davi vai achar que está tudo bem. Nada acontece. Está tudo bem, agora eu vou ter Betseba, vou viver a minha vida, vou ter meu filho e vai tudo bem. O pecado já está cheirando mal. Aleluia! O pecado ele cheira mal, igreja. E às vezes a gente acha que, aleluia, o Senhor, ele não está vendo nada. Só que o Senhor estava vendo tudo. Só que lindo que Urias, tão obediente, aleluia,
Urias, homem de Deus, homem de guerra, aleluia, ele obedece. E eu achei lindo quando e ele não vai descansar, porque a arca e o resto do povo está ali. Ele vai continuar ali, fazendo o seu papel de quê? De soldado. A guerra, ela pode nos ferir, igreja. Mas muitas das vezes, quando nós estamos na obediência com Deus, aleluia, o Senhor nos dá estratégia na minha guerra. Aleluia. E mesmo quando você obedece e a guerra te fere, você tem que entender que mesmo ferido, você faz parte do exército. Aleluia. E às vezes a gente para e olha, pastora, diante da guerra, a gente fala, Senhor, eu estou ferido, eu estou guerreando, eu estou ferido, Aleluia. tu não está vendo? Mas eu estou guerreando, Jesus, mas eu estou ferido, Jesus. Igreja, mas o Senhor, Ele conta com valentes, Ele não... Urias não teme. Urias obedece. Coloca Urias à frente da batalha. Urias está à frente da... Urias não é um homem de frente de batalha, mas ele está na frente da batalha. Por quê? Obediência. Obediência, mediante a guerra e a luta, igreja, vai te dar estratégia para você vencer. Urias morre, mas o Senhor vai vingar Urias. Meu Deus. Por quê? Porque Urias não era qualquer soldado. Urias era um soldado valente e obediente. Às vezes a gente acha que mediante lutas e provações, calúnias e algumas coisas que nos acontecem, o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor não está vendo. E Ele conta comigo e contigo mediante. Mesmo você ferido, mesmo você caluniado, mesmo você passando momentos difíceis, o Senhor conta contigo. É verdade. Senhor, hoje eu não vou sentar, porque eu não estou aguentando. Essa guerra vai me matar, não vai te matar. Porque o Senhor não dá prova que você não possa suportar. Aí você olha a situação para você e fala, Senhor, eu não aguento, você aguenta. Ele te chamou como servo e soldado valente. Davi, aleluia, ele está achando que está tudo bem, mas não está. A Bíblia diz que essa criança, aleluia, ela não vai vingar, igreja. Mas Davi, aleluia, mesmo vendo essa criança morta, ele jejua, ele ora, ele clama, ele faz o que ele pode, aleluia, para o quê? Aquela criança viver. E quando ele vê que o pecado fez com que a morte viesse até o seu lar, o que Davi faz? Mediante o luto, mediante aquilo que aconteceu, ele vai entender que há consequências do pecado. Há consequências do pecado. Há consequências do oculto. Então, o pecado oculto dele que veio a ser revelado, teve uma consequência. Mas Urias, mesmo morto, foi vingado pelo Senhor. E Davi, aleluia, quando ele vai observar que essa criança não vai viver, que essa criança não vai vingar, o que Davi faz? Ele bebe. Ele sai do luto. E ele continua a servir a Deus. E às vezes, igreja, a gente falha tanto e erra tanto, que a gente acha assim, Senhor, não tem jeito mais para mim. Aleluia. Eu digo, tem jeito para mim e para você sim. Glória a Deus. Às vezes a gente se cobra muito. Verdade. E isso vai nos matando por dentro. Aleluia. Glória Isso a vai Deus. arrancando algumas coisas do Senhor de dentro de nós. A gente se cobra muito. Só que a gente vai entender que se nós não pecarmos, nós fazemos a vontade do Senhor. E se nós pecarmos, igreja, e errarmos, nós temos que tentar reverter aquela situação. Pagar o preço do pecado e permanecer. Eita, Jesus. Urias, ele é homem de guerra. À frente da guerra, ele vai morrer. Porque Urias não era homem de frente de batalha. Ele vai morrer. Mas mesmo não sendo frente de batalha, Urias, ele obedece à liderança. Igreja, eu entendo que quando nós falamos de guerra, nós vamos entender que guerra é algo que
fere um pouco. A guerra, ela fere, às vezes, tanto a gente, que a gente começa a limitar o poder de Deus na nossa vida. A gente começa a limitar aquilo que Ele nos prometeu. A gente começa a limitar tudo aquilo que Ele falou que iria fazer na nossa vida. Por quê? Porque o soldado está ferido. Aleluia! O soldado está na guerra, mas está machucado. O soldado está com a aparência de que está tudo bem, mas por dentro está ferido, está machucado. Mas eu entendo que o Senhor, como Ele dava, aleluia, todas as vezes Ele dava, aleluia, vitória ao povo de Israel, Ele daria também vitória a mim e a você, se nós começássemos a parar de olhar, aleluia, de maneira fechada, de maneira limitada, as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Então eu te convido nesta noite, soldado valente, Aleluia! a permanecer sendo soldado valente. A permanecer ferido. Porque você vai olhar e vai coisinha que te deixava batido. Não era qualquer coisinha que você saía de alguns lugares. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você tem intimidade com Deus. Uma guerra tão grande, tão árdua, igreja, que a tristeza tenta tomar nosso coração, que a angústia tenta tomar a nossa jejum, oração. Louvado seja o nome do Senhor. E se você lê a palavra, igreja, você fica fortificado. Aleluia! Então, de repente, nesta noite, você vai dizer: irmã Viviane, tu não sabe a guerra que eu tô. Às vezes a guerra é espiritual. Tu não consegue firmar. Tu não consegue ter um avante com Deus. Às vezes a guerra é financeira, sentimental. Eu não sei qual é a guerra que você está. Mas eu entendo para você que... Eu entendo que tem um Deus que guerreia as nossas guerras. Deus, obrigado, Jesus. À frente dessa batalha tu não vai morrer. Aleluia! À frente dessa guerra tu não vai morrer. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor te deu as armas para tu lutar. Então por que tu não está lutando? Então por que tu não está clamando? Então por que tu não está buscando? Aleluia! O inimigo não pode com quem ora, jejum. O Senhor não pode. Verdade, Não pode. Ele até diz: eu vou te derrubar. Mas o Senhor pega você pelas mãos, te levanta, te ergue e te dá vitória. glória a Deus! Porque você vai olhar e vai dizer assim: o pastor não tem quanto tempo de evangelho? Aí tu vai olhar e vai dizer assim: o pastor tem mais de 20 anos. Quantas guerras esse homem já não lutou Meu Deus! para estar aqui? Ele não está aqui de qualquer maneira. Quantas guerras já lutou? Aleluia! Quantas lágrimas ele derramou? Quantas lágrimas tu derramou para estar aqui? Aí tu chega hoje diante de uma guerra que tu já venceu tantas outras e vai dizer: eu vou morrer. Tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Tu não vai morrer, porque tu já tem a arma para vencer. Tu não vai morrer diante dessa guerra. Pega a tua espada e maneja a tua espada, porque Deus já te deu arma para lutar. Às vezes tu fala assim: irmão, eu tenho tanto tempo de igreja, mas tu tem quanto tempo de guerra, de batalha? Porque tem batalha, igreja, que tira o nosso sono. Tem batalha que tu vê o dia amanhecer. Eita Deus! Tem batalha, né, pastora? Aleluia, que ninguém tá vendo, tu tá passando, tu tá igual a mulher do frutífero, ele tá se arrastando. Oh, meu Deus. Mas o Senhor tá vendo. Conhecendo Jesus, assim como o Bartimeu diz: Jesus, tem misericórdia. Não desiste de guerrear. Fica à frente dessa batalha, fica de pé. Fica de pé nessa batalha. Fica de pé, porque o Senhor é contigo. Os inimigos estão dizendo: não vai fechar. Os inimigos estão dizendo: vai parar. Mas Jesus está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu continuo contigo. Ninguém vai te derrubar. Ninguém vai te envergonhar, porque eu sou contigo. Se
Senhor. Tu não vai parar. Davi poderia dizer, Senhor, já pequei. Morrer. Meu filho veio a falecer. Vou ficar no pecado. Mas a Bíblia nos diz o quê? Aquele que é limpo e o sujo. Ele estava sujo, mas decidiu o quê? Se limpar. Na guerra se limpe. Alguém está dizendo para você, você é isso, você não é? Se limpe. Alguém está se levantando contra você, mas você está na guerra, você faz o quê? Se limpe. A vontade de ir lá e falar, se limpe. Cala. Se limpe e fica calado. Deus vai guerrear a tua guerra. Tu desce, Jesus, ele aparece. Tu cala e Jesus fala por você. Diante dessa guerra, tu não vai morrer, porque Deus, ele é contigo. Davi não morreu. Por quê? Porque ele decide se limpar. Pagou o preço, porque o pecado, você paga o preço. Mas ele decide permanecer em Cristo. Senhor, aconteceu isso, eu vou parar. Não pare, se limpe e permaneça. Senhor, isso está demais, eu falei. Não morra diante dessa guerra. Permaneça com Deus, porque Deus é contigo. Tem um valente aí dentro de você. Soldado valente. Tu és soldado valente. Jesus não pagou um preço por você na cruz à toa. Jesus não foi lá no montoeiro do pecado para te arrancar, para te lavar, para te limpar, para tu morrer nessa guerra. Se levante nesta noite e diga: eis-me aqui, Senhor, como soldado valente. Mediante essa guerra, pode contar comigo. Conta comigo, Jesus. Conta com teu povo, Jesus, diante dessa guerra. Nós estamos aqui e quem nos garante a vitória é o Senhor. Quem luta por nós é o Senhor. E mais uma vez, Senhor, a guerra veio, aleluia, para nos ferir, mas ela não vai nos matar. Você pode estar ferido mediante a guerra, mas morrer nessa guerra, tu não vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E Ele te chamou como um soldado valente. Então, como foi dito aqui na primeira palavra, se posicione. Entra tu nessa posição em que Deus te chamou. É mulher de oração? Então vai pro joelho. É mulher de pegar as almas lá atrás, lá no tráfico? Vai pegar as almas. É mulher homem de Deus para lá clamar e dizer: olha, tira essa arma da mão, que Jesus tem uma Bíblia na tua mão, então vá fazer a obra. Independente se alguém se levanta e diz que Deus não é contigo, você faz parte desse exército, você faz parte e Deus manda contigo mediante essa guerra. Se tu colocar teu joelho no chão, não é diabo que vai resistir e tu não vai ficar envergonhado. Porque Deus te garante vitória. Soldado valente, assim te diz o Senhor, guerreia nessa guerra, porque a vitória o Senhor nos garante. Amém? E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Em nome do Senhor, quem tomou posse?